No começo, a ideia, claro que eu criei assim o medo de final de mundo, assim, nosso mundo tá acabando, mas eu pensava que eram 15 dias de mundo acabando, não 2 anos de mundo acabando, né? Então foi complicado. Tanto a parte física quanto a parte psicológica da pessoa é uma engrenagem. Se a pessoa não está bem no emocional, consequentemente ela não vai estar bem na parte física. Eu acho que o que cresceu foi a ansiedade, porque eu sentia que minha vida não andava para frente. Eu sentia como se eu estivesse sentada em frente a uma janela, aí passavam os carros, passavam as pessoas e eu não podia sair, eu ficava sentada lá, parada. As faixas etárias que mais procuram a clínica por transtornos psicológicos, a grande maioria são adolescentes e adultos. É muito difícil uma pessoa procurar ajuda estando bem. É mais fácil ela ir procurar com algum problema e aí nisso a gente vai descobrindo, vai trabalhando, vai cuidando de outras coisas. Meus pais sempre achavam que era fase, que ia passar, que era TPM, que era provas, enfim. Até que chegou num ponto que eu comecei a ter problema com automutilação, com tentativas de suicídio. E chegou num ponto insustentável que eles me levaram ao médico. Então, eu precisei chegar no último ponto para ser ajudada, basicamente. Tenho dias que eu estou mal e dias que eu estou bem. E hoje em dia eu sei identificar. A convivência social, muitas vezes ela acaba desencadeando algumas crises, né? O estresse do dia a dia e tudo mais. Então, antes da pandemia, pelo menos eu podia descontrair, sair de casa, enfim, encontrar pessoas que eu gostasse, sentir que a minha vida estava andando para frente, mesmo em dias ruins. E a pandemia paralisou assim nessa sensação. A pandemia ela contribuiu muito para casos aflorarem de casos de ansiedade, estresse, porque as pessoas se viram numa situação nova, desconhecida e foi um confinamento imposto. Todo o efeito, todo grande evento social de magnitude mundial, como é uma pandemia, e, a meu ver, como que é algo muito próximo do que seria uma guerra, ou seja, é algo que altera uma realidade social profundamente, né, que desmanchou famílias, essa é a verdade, né, em que pese algumas pessoas acharem que o percentual de mortos é baixo e que, portanto, talvez não merecesse a sensibilidade que a gente demonstra, a verdade é que quando nós olhamos para esse percentual das pessoas que sofreram ali com a letalidade da pandemia, sem contar o que agora se vem descobrindo
das pessoas que sofrem com os efeitos prolongados da pandemia, do contágio pela Covid-19, né, nós vemos que foram vidas alteradas. Então, sonhos desfeitos, exatamente como acontece numa espécie de guerra. As principais questões que pioraram em relação à pandemia são principalmente as causas de estresse e ansiedade. Cresceu sentimentos muito ansiosos de não ter perspectiva de futuro, achar que eu não conseguiria seguir minha vida, que tudo ia dar errado, que isso nunca ia passar. Então digamos assim, esse pensamento, né, muito catastrófico foi muito intensificado. Quem é ansioso já tem pensamento catastrófico. Com a influência externa ainda, isso triplifica, assim, né? Isso é importante. Criar essa consciência em volta dos transtornos, que afeta muita gente. Não é um grupo pequeno de pessoas. Essa reformulação do cotidiano, ela trouxe impactos de exponenciar, de deixar mais evidentes problemas sociais que já existiam antes da pandemia, né? E com essa agudização dos problemas sociais, naturalmente a gente tem uma mudança política, uma mudança social e política. Mas é muito importante ter essa resposta profissional e entender que o problema não é culpa sua, que a gente se culpa muito também. Estou triste, estou com raiva, e a gente acaba pensando que o problema é genuíno nosso quando é um desequilíbrio químico, né? Uma herança hereditária, né? No caso da minha família, eu tenho muitos casos. Então, para mim foi tirar um peso, assim, das minhas costas, basicamente. As consultas online ajudaram muito em relação a esse período que a gente passou, porque se não fosse o atendimento online, muitos pacientes que estavam precisando iriam ficar sem atendimento e ia ser muito mais complicado. A medicação, ela trata o fisiológico, né? E o psicológico, ele ainda vai ficar com essa questão do transtorno e você tem que entender que isso vai te acompanhar por um tempo ou talvez a vida toda. Mas as pessoas têm medo de falar e falam que é falta de Deus, que é frescura, que é fase, e a gente tem índices muito altos, né, de não só de suicídio ou automutilação com, enfim, lâminas e tal, que é o que a gente mais vê, mas nós temos índices muito altos de usuários de droga, de pessoas alcoólatras, de pessoas que fumam, e também uma forma de autoflagelação, de automutilação. Haverá, no final das contas, um indivíduo que reagirá de uma maneira específica à estrutura na qual ele está inserido, né? Ele fatalmente sofrerá os impactos dessa estrutura social, né? Mas a resposta que ele dá a essa estrutura compete a si próprio. A flexibilização das restrições, elas ajudaram sim a melhorar o comportamento, a mudança do estilo de vida que estava um pouco mais complicado, mas assim mesmo a gente ainda percebe que os problemas ainda estão instalados. Não pode dizer que vai ser a vida toda, ninguém sabe, mas eu aceito isso da mesma forma que uma pessoa que tem diabetes aceita que tem diabetes e tudo mais. Eu tento lidar com isso de uma forma leve e lidar com isso de uma forma leve me ajuda muito. Saúde mental é um assunto vital, porque sem saúde mental a gente não tem saúde física. Sem saúde física a gente não tem saúde mental. É uma engrenagem das duas coisas e a gente precisa estar bem psicologicamente para estar bem fisicamente. A gente vê muitos pais que têm a saúde mental extremamente abalada, reproduzem isso para os filhos. A gente vê reflexos disso em problemas sociais, enfim, em várias áreas.
já há bastante tempo estímulos para que a gente se veja cada vez mais justamente como indivíduos. E junto com isso vem uma série de outras ofertas, uma série de outras possibilidades criadas em torno dessa ideia do indivíduo. Então, uma certa indústria que a gente hoje chama de wellness, né? Então uma indústria do bem-estar, e uma série de formas de entretenimento também relacionadas ao prazer individual, não é? Então, eu hoje estou diante de um smartphone, eu posso estar até coletivamente ou virtualmente com outras pessoas, mas há uma forte tendência de eu estar individualmente na relação com essa mídia, né? Enfim, eu acho que com relação à saúde mental, isso acaba vindo junto, ou seja, é um lado positivo, inclusive. Ou seja, nós lançamos luz sobre as questões que envolvem o indivíduo, né? E entre essas questões, a saúde mental, né? Então, acho que sim, a saúde mental ela vem como uma pauta prioritária no pós-pandemia, durante a pandemia, pois ainda não saímos dela, né? Nós estamos num outro momento dessa pandemia, mas que ainda está aí, presente em todo mundo. E eu acho que a saúde mental ela tende a ganhar espaços então inéditos, né? A visão que eu tenho de futuro e da saúde mental das pessoas é que a gente precisa se cuidar, a gente não vive sozinho, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa se comunicar, ter contato com outras pessoas, cuidar da gente. E a parte que é da gente, a gente cuida com bons pensamentos. São algumas coisinhas assim que eu fui percebendo. Eu tô mal, deixa eu deitar, descansar, fico com animais, como alguma coisa que eu gosto, tomo um chá, um café, às vezes que faça mal. Eu tento criar um ambiente confortável e meu momento mais leve foi quando eu percebi que fazia mais de um ano que eu não arrancava cabelo, que eu não me arranhava, que eu não me mutilava, que eu percebi que eu tinha me estabilizado. Mesmo com dias ruins, com dias bons, eu tava aprendendo a lidar com aquilo, sabe? A medicação tava dando certo, a psicoterapia tava dando certo. Foi um momento que eu me senti assim, livre, sabe? Eu senti, meu Deus, eu não sou o meu transtorno, a minha vida não é o meu transtorno e eu posso estudar, eu posso querer ter uma família, eu posso querer morar sozinha. Isso não é mais eu, isso não vai mais definir o meu futuro ou quem eu sou. E apesar dos momentos ruins parecerem o fim, eles terminam uma hora.